Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do ALN Esporte. Meu nome é Heitor Nogueira e já adianto que este não é um retorno para ficar, né? Só volto aqui depois de muito tempo, depois de anos, para gravar este vídeo, porque é uma ocasião especial. Eu até pensei, antes da Copa do Mundo, em quando eu ficasse de férias, eu fiquei de férias acho que lá no finalzinho da fase de grupos, em voltar para gravar um vídeo, pelo menos um por dia, falando dos principais jogos, nem que seja nas fases mais avançadas da competição, falar um pouco de cada jogo, terminou não acontecendo. Mas por conta da correria, né, mesmo de férias, ainda tenho minhas atividades e tal, na rotina, né, sem o costume de gravar também, acabei não concretizando esse desejo. Mas em uma ocasião especial, para um jogaço como este, que eu considero a semifinal do século, a maior semifinal do século, não sei se o jogo vai ser tão bom, mas pelo menos o projeto de jogo, para mim, pela rivalidade, é a maior semifinal do século XXI, né? Então vamos falar sobre isso, vou falar também um pouco sobre a outra semifinal, Espanha e França. Mas vamos lá, começar de Argentina e Inglaterra, né? Uma rivalidade gigantesca. Eu vi recentemente um comentarista da ESPN falando que se houvesse uma final de mundial entre Brasil e Inglaterra, a Argentina inteira torceria pelo Brasil. E eu acho que seja verdade, porque o Brasil é um grande rival futebolístico da Argentina, mas com a Inglaterra a rivalidade não é só dentro de campo, né? É uma coisa pessoal mesmo, que os argentinos têm com os ingleses, um ódio gigantesco que não vem só do futebol, né? Começou no futebol, mas ultrapassou as quatro linhas. Vamos lá falar, né? Porque muita gente se lembra da Guerra das Malvinas, que foi, quem sabe, o episódio, um dos episódios mais marcantes dessa rivalidade entre os dois países, mas tudo começou antes. A rivalidade começou em 1966 e muita gente não deve saber dessa história, né? O que é considerado na Argentina o roubo do século, o roubo del siglo. Foi o seguinte: na Copa de 66, que ocorreu na Inglaterra, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram pelo mata-mata, né? Foi um jogo muito polêmico mesmo. Pelo que eu ouvi, isso aí eu não tenho confirmado, acabei esquecendo de pesquisar para confirmar, mas eu ouvi relatos de um argentino, né, dizendo que um gol da Inglaterra, o jogador estava adiantado, estava impedido, e o gol foi confirmado. Mas, depois disso ainda, o Ratinho, que era o capitão da Argentina naquela ocasião, que morreu agora, recentemente, nos últimos dias, foi expulso da partida, né? Mas na época não existiam cartões, o Ratinho só falava espanhol, o árbitro era alemão também, não falava espanhol, e aí eles não se entendiam, o árbitro mandando ele sair de campo, o Ratinho não entendia, até que depois de muito tempo, depois de por volta de 8 minutos, chamaram um intérprete e ele explicou para o Ratinho que ele tinha sido expulso. Mas a revolta do argentino era tão grande que ele, ao sair de campo, arrancou a bandeirinha de escanteio, que tinha um símbolo lá da Inglaterra, arrancou a bandeirinha, subiu nas tribunas e sentou no tapete vermelho que era exclusivo para a Rainha Elizabeth, né? Só a rainha podia pisar o tapete vermelho, o Ratinho chegou lá, sentou no tapete em sinal de protesto. Foi uma coisa louca mesmo, muita confusão. Depois disso, até o legado que isso criou, os cartões foram criados, né? A partir da Copa seguinte já existia cartão amarelo e cartão vermelho, mas no dia seguinte desse episódio, né, até o técnico inglês, os jogadores iam trocar de camisa no campo, como costumam até hoje. O técnico inglês foi lá e impediu essa troca, né? E no dia seguinte, nas manchetes inglesas, já aparecia lá The Animals, né? Chamando os argentinos de animais, mesmo pelo mau comportamento, enquanto as manchetes da Argentina diziam que aquilo tinha sido o roubo do século, né? E a Inglaterra terminou sendo campeã daquele Mundial. Depois, em 82, a Guerra das Malvinas, né? Famosa, as Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, que ficam perto do território da Argentina. A Argentina foi lá e tomou a ilha para si, né? Eu não lembro exatamente a história, mas se eu não me engano, a Inglaterra tinha dado essas ilhas à Argentina e depois retomou o território, não sei. Mas aí a Argentina tomou, achou que a Inglaterra, pela distância geográfica, não ia reagir, né, militarmente, mas a primeira-ministra Margaret Thatcher, que é muito odiada em Liverpool, viu? Principalmente em Liverpool, pelo menosprezo que ela tinha, fez crescer muito o desemprego e tal. O pessoal de Liverpool odeia ela, também pelo desprezo, pelo preconceito que a cidade sempre sofreu do pessoal, principalmente da capital, né, do país. Mas, enfim, isso é outra história. Margaret Thatcher mandou um exército muito forte, muito maior da Inglaterra, tem nem como comparar os poderes bélicos, né? E mais de 600 argentinos morreram, a Argentina se rendeu em 71 dias e a Inglaterra retomou as Ilhas Malvinas, né? O que gerou um ódio imenso, obviamente,
dos argentinos, até ajudou a ditadura da Argentina a acabar, né? Que já estava com muita impopularidade o regime ditatorial e depois, se eu não me engano, um ano depois, foi que a democracia foi estabelecida na Argentina. Mas, enfim, depois disso, 4 anos depois da Guerra das Malvinas, um duelo histórico, né, na Copa do Mundo, quartos de final de 86, onde Maradona destrói a Inglaterra, né? Teve o gol de mão, mas o gol de mão, apesar de ter sido injusta a vitória, ficou mais marcante ainda para os argentinos. Por quê? Porque era injusto também a diferença, né? Entre de poder bélico da Inglaterra para a Argentina. A guerra foi injusta. A Inglaterra era muito mais forte militarmente e os argentinos entenderam o gol de mão, né, a mão de Deus, como uma intervenção divina mesmo para, como é que eu digo? Eu sei a palavra em espanhol, mas não sei em português. Para compensar, digamos assim, né, para trazer justiça à Argentina, que havia sido muito injustiçada na guerra, né? Então, eles acharam uma intervenção divina, de fato, para trazer justiça ao país. A Argentina foi campeã do mundo e tal. Tivemos outros duelos marcantes, tá? Na Copa de 98, na França, houve disputa de pênaltis, o Beckham foi expulso. Eu vi até no documentário do David Beckham, que tem na Netflix. Ele falou muito sobre isso. Ele ficou odiado na Inglaterra, foi expulso, né? Diego Simeone conseguiu causar a expulsão dele. E a Argentina, nos pênaltis, após um 2-2 de tempo normal, conseguiu passar uma partidaça do Michael Owen. Eu estava revendo o jogo, né? Mas a Argentina passou nos pênaltis, se classificou contra a Inglaterra. Então é um duelo realmente que ultrapassa as 4 linhas, é um duelo gigantesco. Teve o roubo do século, teve a Guerra das Malvinas, muita coisa, rivalidade é o que não falta, né? E agora sim, falando sobre o campo, a Argentina passou e só está aqui na Copa muito mais pelo coração do que pelo futebol, né? Não vem apresentando um grande futebol. A seleção inglesa também, a gente esperava mais, mas ainda está melhor, podemos dizer. A Argentina está muito pelo coração, gente. Eu tenho que destacar, eu sou suspeito porque eu sou muito fã dele, mas tem que destacar, gente. Leandro Paredes virou titular, ele não começou a Copa titular porque vinha de uma pequena lesão no Boca, né? Até jogou o último jogo da Libertadores lesionado, mas era um jogo importante e ele disse que não ia deixar de jogar aquela partida crucial para o Boca, né? Que o Boca acabou ainda sendo eliminado mesmo assim. E partidas espetaculares, tanto criando o jogo quanto desarmando. Muita raça, cara, muito coração de Leandro Paredes, dando carrinho. O corte, eu nunca vou me esquecer, gente, do corte que ele fez contra o Marmouche, 45 do segundo tempo, quando estava 2-2 contra o Egito. Um corte espetacular, Egito contra-atacando em vantagem numérica. Paredes, que corte foi aquele? E agora o meio-campo da Argentina não está jogando tudo que a gente esperava, né? Enzo Fernandes, McAllister, De Paul, já jogaram mais na seleção. E aí a Argentina não vem atuando muito bem. E a Inglaterra é uma seleção muito perigosa. Eu acho a Inglaterra levemente favorita, mas é clássico, tudo pode acontecer. É difícil prever alguma coisa, porque a Inglaterra sabe se fechar e sair no contra-ataque como o Egito saiu. Inglaterra tem jogadores de velocidade, tem jogadores de transição que podem machucar muito a Argentina. Inglaterra sabe também pressionar forte lá em cima, como a Suíça fez no segundo tempo, para não deixar a Argentina sair e jogar no campo de ataque. E claro que as peças individualmente da Inglaterra são muito melhores do que Suíça e Egito, né? A Argentina passou com muita dificuldade pelos três, Cabo Verde, Egito e Suíça, mas muito pelo coração, né? Pela raça, pela identidade dos argentinos. Eles não se dão não desistem nunca, né? Não se dão por derrotados até que o juiz apite fim de jogo. É impressionante. Por isso que a Argentina está até aqui. A Inglaterra até teve que buscar uma virada contra a República Democrática do Congo, teve dificuldades aqui e ali, venceu jogos duros, né? Jogou prorrogação agora contra quem foi? Contra a Noruega, mas é uma seleção mais pronta, pelo menos agora, do que a Argentina. Vamos ver, tem questão de superstição, a Argentina vai voltar a usar a camisa azul, assim como usou lá em 86 no jogo da mão de Deus, né? No jogo em que o Maradona brilhou, fez um gol de mão, mas também fez o gol do século, né? Fez um golaço, driblando toda a Inglaterra. E é isso, gente. Um jogo que a Inglaterra pode machucar. Eu acho que a melhor arma para a Argentina é entrar duro nas divididas, jogar no seu jogo, né? No jogo da sua característica,
de entrar com raça, de entrar duro nas divididas, de não desistir. Esse é o jogo da Argentina, porque no futebol jogado a gente viu muito mais da Inglaterra do que da Argentina neste Mundial, né? O que mais que eu queria dizer? Bom, os laterais da Argentina costumam subir muito. Havia até uma dúvida se ia trocar, né? Os laterais pelo Giuliano Simeone e pelo Nico Gonçalves, se eu não me engano. Não sei, eu vi um jornalista argentino falando sobre isso, mas não sei se deve acontecer, acredito que não. E quando os laterais da Argentina sobem muito, que eles costumam subir, deixam muito espaço nas costas, né, para o contra-ataque. Os zagueiros da Argentina não são, teoricamente, muito rápidos e acabam sofrendo com isso. Vamos ver. A Inglaterra tem armas para machucar a Argentina também pode buscar no coração, sempre. É o que o Brian Clough dizia, né, histórico treinador do Nottingham Forest, bicampeão europeu, lá nos anos 80, ele dizia, eu aceito um jogador errar um passe, errar um drible, na verdade não foi ele quem disse, foi um jogador que falou o que ele pensava, o que o Clough pensava, que ele aceitava o jogador errar um passe, errar um drible, um lance técnico, mas ele não aceitava o jogador de não dar o seu melhor. Ele não aceitava que o jogador não desse o seu melhor, e a Argentina sabe muito bem disso, usa dessa filosofia, os jogadores se entregam de forma espetacular. Bom, sobre Espanha e França agora, né? Já falei, meu palpite é que eu diria 55 a 45 para a Inglaterra, um pouquinho de vantagem para a Inglaterra, mas não dá para, eu não vou cravar nada, não consigo prever nada por agora, né? E agora, falando sobre Espanha e França, a Espanha, mesmo tendo jogadores muito fisicamente mais frágeis, aparentemente, né? Tendo, talvez individualmente, se você for olhar, talvez não, com certeza a França tem um time melhor, falando de individualidades, mas a Espanha dominou, gente, dominou todos os jogadores da França, fortes fisicamente e tal, mas sempre chegando atrasados contra os espanhóis, né? Quando você tem um meio-campo bom, talentoso e que combina, é muito difícil parar mesmo, e mesmo sem o melhor Lamine Yamal, né? Que tá tentando, que tá jogando bem, para mim, com e sem bola, tá ajudando, mas ainda não é o melhor Lamine Yamal, obviamente. A Espanha conseguiu derrotar a França com muito mérito, anulou o jogo da França quase todo e conseguiu uma vitória maiúscula mesmo, jogando muito bem. Pedro Porro, muito destaque nessa Copa, virou titular e está jogando demais. Dani Olmo também, uma partida espetacular. E a Espanha conseguiu, com todo o mérito, derrotar a seleção francesa, né? Muita gente achava a França extremamente favorita, eu achava a França favorita no Mundial, mas nesse jogo eu não fiquei assim, achando que a França era muito favorita, porque o nível de enfrentamento da Espanha foi melhor no mata-mata, né? O nível de enfrentamento da Espanha pegou a Áustria, ganhou fácil, mas a Áustria não é boba. Pegou quem mais? Portugal, que foi um jogo difícil, foi um jogo mais difícil do que esse contra a França, eu acho, para a Espanha, né? Falando dentro de campo. E depois a Bélgica, que também deu trabalho. E enquanto a França passava fácil de todo mundo, mas não tinha pego um adversário desse nível e não tinha pego um adversário que joga desse jeito, né? A Espanha, com a bola no pé, praticamente não deixou a França atacar. A França, as primeiras finalizações, as únicas finalizações da França a gol no segundo tempo, foram uns acréscimos já com o Dembélé, com 2-0 já, e o jogo já vencido. A Espanha conseguiu dominar completamente a França. Para mim, agora é favorita ao Mundial, né, pelo jogo que joga, pelo futebol que está jogando. Um futebol bonito, um futebol vistoso, fazendo o que quer. A Espanha sabe o que quer, faz o que quer e não abre mão desse estilo de jogo, né? Impressionante quando o time tem uma filosofia assim bem definida e aplica muito bem, tem jogadores que combinam com ela, é muito difícil de parar realmente. Mas vamos lá, Espanha na final, buscando seu bi, Argentina e Inglaterra definem hoje quem será o outro finalista em New Jersey, e aí você quem acha que vai para a decisão pegar a Espanha, quem você acha que vai ser campeão do mundo, diga aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.